Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Lucas, eu sou doutorando em estudos literários e professor de literatura aqui na Senhora Bennet. E como vocês sabem, nós estamos no centenário de Mrs. Dalloway agora em 2025. A Senhora Bennet preparou, né, junto comigo, uma LC de Mrs. Dalloway que vai ser realizada em junho desse ano. Mas até lá nós vamos conversando sobre outras mídias também. Já fizemos um post no Instagram sobre três contos curtos da Virginia Woolf para ser lidos no dia do aniversário dela, né? Ou para serem lidos em um dia. E hoje eu venho conversar com vocês sobre as adaptações de Mrs. Dalloway, ou a presença dessa personagem e desse romance no cinema. Existem duas adaptações ou presenças de Mrs. Dalloway no cinema muito famosas, que é a adaptação de 1997 e a adaptação de um romance do Michael Cunningham, de 98, que foi adaptado em 2001 também, que envolve muito de Mrs. Dalloway, do romance, mas não só ele, que a gente vai discutir um pouco sobre isso. E esse é um tópico muito interessante, porque a Marlene Gorris, a diretora da primeira adaptação, falou que muitas pessoas achavam que esse livro era infilmável. E uma crítica, né, da teoria da adaptação, uma teórica, a Christine Gerardi, fala sobre isso, fala sobre esse caráter de o que faz uma obra ser infilmável. Será que é a obra em si ou um público que já é conhecedor dessa obra que coloca sobre ela essa aura de inacessibilidade, como se ela fosse difícil de ser diluída pela cultura popular? E parece muito ser esse o caso das obras da Virginia Woolf. Apesar de existirem adaptações de Alfarol, de As Ondas, de Mrs. Dalloway, também existe essa resistência, muitas vezes ela fala, em adaptar escritores modernistas por causa da prosa difícil. Mas ela até fala que se fosse para falar de obras que são infilmáveis, então uns romances clássicos que são enormes, né? Pensando aí nos romances como David Copperfield, por exemplo, também seriam infilmáveis só pelo tamanho deles também. Então não é bem uma característica da obra ser infilmável, impossível de adaptar, mas de como essa obra é percebida pelo público ou pela própria crítica também. A primeira adaptação de Mrs. Dalloway inicia de modo diferente do livro. A Marlene Gorris escolhe iniciar não com a famosa frase de Clarissa Dalloway, né? Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself, mas com Septimus Warren Smith, no meio da Primeira Guerra Mundial, gritando o nome de Evans, algo que ele faz ao longo do romance. Evans! Don't come! Mas o Sétimo ele não aparece nas primeiras páginas do romance. No filme, ele já aparece na primeira cena. E isso coloca ele como um dos protagonistas claros desse filme. Existe no livro uma dualidade entre a Clarissa Dalloway e o Septimus Warren Smith, que pode ser facilmente percebida por alguns leitores, por outros não. Não é tão explícito assim, existem muitas coincidências entre essas duas personagens, mas o filme deixa isso muito mais explícito, eleva essa dualidade que o Wolff queria trazer de forma muito mais imponente. O filme começa com Sétimos, tem um corte para Clarissa, né, nessa cena em que Clarissa se olha para o espelho, desce das escadas e aí ela comunica para Lucy, né, a empregada ali, I will buy the flowers myself, e aí concretizando o início do romance como nós conhecemos. Mas, inclusive, antes de falar essa frase no filme, ela entoa algumas falas que são presentes do livro, né? Que não são falas, são pensamentos de Clarissa, como aquela famosa do é perigoso viver um dia que seja, ou o What a Lark, What a Plunge, né? Que inclusive é a Clarissa do presente e a do passado que entoam essa frase
na adaptação de Marlene Gorris, de 1997. What a lark. What a plunge. What a plunge. Então, essas liberdades de pastiche, elas servem para trazer uma luz maior para a obra e, né, eu falei de algumas divergências, mas é um filme que segue muito à risca, tirando a primeira cena, a organização que o Wolff propôs para essa narrativa, né? Tanto que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, de que a Christine Gerard, que eu citei anteriormente, critica justamente o fato de não só a diretora, mas a roteirista Ellen Atkins de endeusar o Wolff, né? Não querer colocar uma vírgula a mais na narrativa dela ou criar uma resposta, né, aí atual ao romance da Woolf, algo que outros críticos não vão ver como um problema, né? Pelo contrário, se você for um purista das adaptações, de querer adaptações que sejam fiéis aos livros, a adaptação de 1997 faz esse papel muito bem. Existem cenas que não são só apenas sincronizadas com o livro, mas se você lê, você encontra as passagens como você encontra no livro. Isso é muito interessante, pensando em um caminho de leitura, né? E torna também muito visual a obra de Woolf, que já é visual, né? E também dos outros sentidos. No curso que eu ofereci sobre James Joyce, né, em janeiro, a gente conversou um pouco sobre isso, que não é específico do James Joyce, né? Essa estética modernista, de pensar também a escuta. E Mrs. Dalloway é um romance de escuta muito importante, né? Existem diversos sons que ecoam ali na narrativa, inclusive o famoso avião, né, que desenha algo no céu, algumas letras que as personagens não conseguem identificar o que é que ele está escrevendo. Ele não é visto primeiro, ele é ouvido. O som tem um papel muito importante. O primeiro contato e único entre Clarissa e Septimus no livro e no filme é por causa de um som, é um cano de escape que estoura e eles ficam empertigados, porque eles lembram das bombas da Primeira Guerra, e se veem através de uma vitrine de uma loja, que Clarissa está dentro e Septimus está fora. Yes, sweet peas for the table. It will be perfect. Those awful motor cars. Yeah, oh yes, of course it was a car. Né? Lembrando que Septimus, para quem não, né, teve um contato com Mrs. Dalloway ainda, é um soldado de guerra que sofre aí com alucinações e traumas muito posteriores à guerra, né? Tanto que a esposa dele não entende muito bem o que está acontecendo. Mas o filme de Marlene Gorris, de maneira geral, consegue deixar isso muito explícito. Inclusive, né, dentro do romance existe essa prenunciação da morte de Clarissa, que no filme não acontece tanto, mas quando o Septimus morre, e a cena é o Septimus olha para várias coisas que ele pode usar ali para findar a própria vida, para fugir do médico que quer colocar ele numa casa de repouso, né? Pensando aí na psiquiatria do início do século XX, a gente sabe muito bem que tipo de casa de repouso era essa, né? Então ele escolhe a morte, né, a ir para essa casa de repouso. E existe no final, né, que ele escolhe a janela e ele olha para a janela, senta na janela e olha para umas grades dos portões que estão embaixo. E tem esse mesmo cena no final do filme com a Clarissa na festa, né? Então Clarissa sobe e a diretora faz o mesmo movimento de olhar para a janela, de olhar para a cerca, como se Clarissa, assim como Sétimos, fosse se atirar, porque ela sobe justamente porque ela fica empertigada, que trouxeram a notícia da morte deste jovem
para a festa dela. Isso acontece no livro, acontece no filme, e essa hesitação acontece nas duas obras. E no final, na verdade, o que acontece é uma reafirmação da vida. I must go back to my party, to Sally and Peter. That young man killed himself, but I don't pity him. I'm somehow glad he could do it, throw it away. It's made me feel the beauty, somehow feel very like him, less afraid. Nas duas, né? Nas duas, elas terminam com For There She Was, né? Lá estava. No caso do filme, né? Como não tem narrador, é a Clarissa que fala o Here I Am at Last. Ou At Last, Here I Am, algo assim. Desculpem, né? Não lembrei exatamente da frase. Mas é uma versão em primeira pessoa da última frase do romance For There She Was, reafirmando essa presença da vida, essa insistência da Clarissa Dalloway em viver mais um dia, né? Apesar ali do filme indicar o tempo todo que seria o último, até mesmo pelas memórias de verão dela. Então, ele é um filme que é construído, né, para dar imagem e som à obra de Virginia Woolf, né? A página escrita, o que a Christine Gerard achou que era o endeusamento da obra, mas que surge como uma adaptação muito interessante. O segundo caso de uma adaptação, né, que na verdade é uma releitura, talvez, é o do Michael Cunningham em As Horas, um romance publicado em 98, que foi adaptado em 2001 pelo diretor Stephen Daldry. E qual é a questão aqui? Não é só Mrs. Dalloway que é adaptada, né, inserida nesse contexto. Eu vou falar do filme, né, mas pensando que o filme é adaptado de um livro, eles são bem semelhantes também. Nós temos três linhas do tempo. A primeira é a da própria Woolf, e o Cunningham escolhe, né, ali reiterar o ícone da Virginia Woolf perturbada, suicida, enfim. Ela inicia e termina no rio Sussex, né, que ela escolheu ali para encerrar a própria vida. No segunda linha do tempo nós temos Laura Brown, uma mulher, né, que está grávida e tem um filho pequeno e está lendo Mrs. Dalloway nos anos 50, no ano de 1951, para ser mais exato. E em 2001 nós temos Clarissa Vernon, não Clarissa Dalloway, que é uma mulher já casada com a outra mulher, né, a Sally, que é uma personagem de Mrs. Dalloway. E aí o Cunningham escolhe, né, mudar muitas coisas nessa Clarissa do século XX, porque ela não é a Clarissa Dalloway, né? O romance ele existe nessa linha do tempo, inclusive o Richard Brown, que é esse personagem, que é um ex-namorado, né, um amante de muito tempo de Clarissa. É a mesma relação do livro, né? A Clarissa lembra de um verão que esteve muito apaixonada pela Sally Seton. Nesse caso, ela é casada com a Sally, mas fica lembrando desse verão que ela ficou muito apaixonada pelo Richard Brown, que ele vai ser uma amálgama ali da própria Sally, do livro, do Septimus, porque ele é um homem que, né, sofre ali, vive com a AIDS, na verdade, e tem esse lastro, né, porque se o Septimus sofre do trauma da guerra, o Richard Brown vive com a AIDS, né, esse sobrevivente de uma epidemia que foi avassaladora do século XX para uma comunidade muito específica também, né, numa política quase de higienização mesmo e de descaso governamental em não oferecer os cuidados necessários para pessoas com o vírus do HIV. Então o romance ele circula nas mesmas discussões de Mrs. Dalloway, mas atualizadas para o século XXI. Claro que o Michael Cunningham toma diversas liberdades, não só com o texto do romance, mas com os dados biográficos da Virginia Woolf também, para construir essa narrativa que é muito centrada na morte, né? Porque se Mrs. Dalloway, né, a adaptação de 97 e o romance se encerram com a afirmação da vida,
O romance de Cunningham gira muito em torno do mito do ícone do suicídio da Woolf, o que é uma problemática à parte que a gente pode até, né, discutir depois, se vocês é, quiserem também, deixem aí sugestões de assuntos para a gente tratar, seja em post ou em vídeo. Essa obra, The Hours, né, a adaptação, ela gira muito em torno dessa iconização da Wolf louca ou suicida, que percorre também a própria mãe que lê ali, né, Mrs. Dalloway em 1951 e tenta, né, o suicídio também. O Richard Brown, né, que é essa figura ali, né, da Clarissa Valham, da Meryl Streep, contemporânea, que é uma figura que une o Septimus, o Richard, né, que é o marido da Clarissa, leva o nome do Richard Dalloway, mas não é o marido dela, o marido dela nessa adaptação é Sally Seaton, né, a esposa, no caso, o marido é a Sally. É, então, ele é uma das figuras mais emblemáticas do filme, no fim das contas, o Richard Brown, porque ele engloba aí pelo menos três personagens, né? O Richard, no nome do romance, a Sally Seaton, pela posição ali, né? Desse paixão de verão do passado, que fica ali ecoando muitos tempos depois, e o Sétimos, que é essa figura que é o retrato de um tempo, né? Que leva as cicatrizes ali, sintomáticas mesmo, no corpo de um tempo e que se mata também se atirando de uma janela, né? Não chegando à festa da Clarissa. Então, existe, né, essas circulações de Mrs. Dalloway no cinema, totalmente diferentes umas das outras. Eu acho que se a Christine Gerard critica a Marlene Glores por endeusar muito a Virginia Woolf, o Michael Cunningham, né, ele atualiza em muito o romance Mrs. Dalloway, apesar de fazer um pouco de desserviço à própria imagem da Virginia Woolf em si. Mas a gente pode conversar sobre isso depois, né, em outros momentos. Sobre adaptações, acho que o interessante das duas, e eu recomendo que assistam as duas se puderem, né? Se nunca leram o livro, assistam a de 97 e tenham a experiência de ler o livro depois, se vocês têm medo de ler ou, né, acham que é difícil. Assista de 97 que vocês vão ver que lendo o livro, tirando o início, que é o da guerra, que não aparece no romance nada explicitamente da guerra, vocês vão ver que existe uma continuidade ali, né, das cenas e vocês vão observar, né, que tem frases iguais e a organização é a mesma, com exceção do final também, que tem o final do romance, mas ele é seguido de uma cena de dança ali entre as personagens que ao longo do romance eram tomadas de ciúmes e raiva mesmo, o arrependimento, dançando entre si, né? Vivendo aí, sobrevivendo mais um dia. No caso de As Horas, ele é um filme interessante para justamente já conhecendo a obra, né? Porque quem assiste As Horas e vai ler esses dela pode ficar muito confuso pelas escolhas de Michael Cunningham. Então assistam realmente como obras separadas entre si, mas preste atenção que os debates de Mrs. Dalloway estão todos presentes em As Horas também, né? A questão de gênero, né? Do patriarcado. Não vou falar muito da questão da representação da Virginia Woolf nesse filme, mas a questão ali da doença do Septimus, né? Ali, no caso, mais relacionado ao trauma da guerra, desenvolvendo ali algumas alucinações com o Richard Brown vivendo com HIV, né? E tem um plot twist em As Horas, se vocês prestarem bem atenção no filme, vocês vão entender que as linhas do tempo elas estão todas conectadas por uma personagem, né? Vou deixar aí no cliffhanger para vocês descobrirem quem é essa personagem que une todos. E, ironicamente, o Richard Brown, o amigo da Clarissa, de Mary Streep, chama ela de Mrs. Dalloway, né? Porque ela passa o dia se preocupando com a festa ou com coisas pequenininhas, como comprar as flores, ou ver um arranjo, ver uma roupa, para não se preocupar com algo maior. E é esse o ponto que eu acho interessante de As Horas com relação a Mrs. Dalloway. Ele pega os principais pontos do romance, as principais caracterizações
da Clarissa Dalley como personagem, da Sally Seaton, do Septimus Smith, do Peter Walsh e transforma elas em uma atualização contemporânea, né? O romance é de 98, mas a parte ali da Meryl Streep é em 2001, se passa em 2001, que é o ano que o filme é adaptado, inclusive. Né? Então é interessante como isso acontece, né? Essa atualização e uma liberdade poética de um leitor atento. Né? A leitura atenta que ele teve ao romance Mrs. Dalloway, infelizmente, falha um pouco com, né, a leitura da representação da Virginia Woolf, acaba reforçando certos estereótipos. Mas esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu pretendia, né, do que ele ficasse, mas espero que vocês tenham curtido e me falem aí se vocês já assistiram essas adaptações, deixem sugestões para futuros vídeos e qualquer coisa, né? Fala lá com a senhora Bennett dando sugestões. Eu espero muito ver vocês ao longo aí desses tempos até o início da nossa LC e muito obrigado por me virem até aqui. Até mais.